Olá, olá, olá! Muito boa noite! Eu sou Sandra, sou psicóloga, especialista em tratamentos para ansiedade. Sou aqui do Chega de Medo e Ansiedade e nós estamos começando agora a nossa live de terça-feira, que acontece todas as terças às 9h09 da noite. Eu estou começando atrasada por um bom motivo. Eu estava fazendo um chá muito especial de limão, gengibre e chá verde. Convido você a também se apossar de uma água, de um chá, algo para você se hidratar ao longo desse nosso bate-papo aqui de terça-feira. Boa noite, Jaque. Boa noite, José Cardoso. Vocês que já estão comigo ao vivo, por favor, vai me dizendo como está a qualidade da transmissão, ou seja, se o áudio e o vídeo estão chegando ok para você. Eu agradeço. A gente já está sendo informado aí, né? Informando vocês que o nosso vídeo, nossa live já começou. O título tá aí, o poder dos sintomas na ansiedade. Essa é uma live que se pretende ao ser realmente um bate-papo, conversar com você. O que está acontecendo com você, o que você está sentindo com relação aos sintomas ansiosos. E você pode fazer isso ao vivo, participando com a gente, ou mesmo aqui nos comentários. Boa noite, Eiko. Então, fique à vontade se você quiser participar ao vivo e também fique à vontade para estar fazendo seus comentários aí pelo celular ou pelo note. Boa noite, Valéria, boa noite, Fátima, boa noite, Vinícius. Vai me dando um joinha se a qualidade da transmissão tá bacana. Vocês estão vendo que eu tô de blusa, né? Aqui tá frio, pelo menos pra mim, aqui tá frio. Não sei como é que tá aí pra vocês. Boa noite, Francisca. Boa noite, Juliana. O José Cardoso falou assim, já tava preocupado, pensei que não ia ter live. Boa noite, Glorinha. Então, né, José Cardoso, a pessoa é tão pontual, né? Eu sou loira, tenho uma pontualidade britânica, só que hoje, por causa do meu chá, que demorou mais tempo do que deveria para ficar pronto, a gente está começando um pouquinho mais tarde. Hoje também não estou tão maquiada, né? A minha maquiadora profissional está em semana de provas, então não tive a atenção devida aqui também para maquiagem. Então tá tudo um pouco diferente. Obrigada, Valéria. Valéria tá dando um ok aqui, que tá legal, né? A imagem e o som. E vocês? A gente já fez uma live sobre o poder da água na questão da ansiedade, né? Você tá bem hidratado hoje? Você tá bem hidratada? Quantos copos de água, água mesmo, você tomou hoje? A gente sabe que água é fundamental, por isso a gente sempre convida, e se você tiver presente comigo em alguma situação, você vai ver que eu sempre tô com um copo de água com uma garrafinha, né? E é interessante isso, porque o cérebro ele tem um centro específico da sede, né? E agora, com o uso de máscara, fica mais complicado beber água. Porque você tá com a máscara, né? Para você tirar a máscara, manipular a máscara, colocar algo na boca, é tudo muito complicado. Então a gente percebe a qualidade que a gente fica quando a gente tá com um nível bom de hidratação e em função de uma coisa ou de outra, no caso a máscara atualmente, a gente se hidrata menos. Quem não se hidrata bem, nem percebe, porque já está funcionando no que se chama de volume morto, né? Que nem a represa Billings aqui, que ficou um tempo sem chuva no estado de São Paulo, e ela ficou tão rasa, que já estava no que a gente chamava de volume morto. Boa noite, Tatiane. Então vamos lá, vamos conversar sobre o poder dos sintomas na ansiedade. O que a gente quis dizer quando a gente fala disso, né? O poder dos sintomas. Como assim? Os sintomas não são ansiedade? Então por que você está falando do poder dos sintomas, né? A Valéria está falando que água nada. Pelo menos um copinho, né? Para quem é zerado, se aumentar um pouquinho já vai fazer muita diferença, porque é como se fosse do 0 para o 100, né? É mais complicado quando a pessoa já toma, já tem uma qualidade melhor de hidratação e aí ela precisa realmente prestar ainda mais atenção para caprichar. Então, para você tá fácil, Valéria, é só acrescentar um pouquinho aí. Quem sabe todas as terças durante a live você se anima e vai tomando alguns golinhos, né? Bom,
a gente estava falando da questão dos sintomas, né? Se os sintomas faz parte do quadro da ansiedade, o que eu tô querendo dizer como poder dos sintomas, né? Vocês que estão me acompanhando ao vivo e vocês também que estão no gravado, vão poder me dizer, né? Quais são os sintomas comuns que você sente na ansiedade? E quando você começa a prestar atenção nesses sintomas, né? Porque o sintoma ele não vai, às vezes ele não começa rápido, né? Desculpa, intenso. Quando a gente está numa crise de pânico, o sintoma é muito intenso logo de pronto. Mas normalmente na ansiedade os sintomas não começam muito fortes logo de pronto. Normalmente, especialmente quem está tratando a ansiedade, seja com um processo psicoterapêutico, seja com um processo medicamentoso, né? Boa noite, Paula. Então, essas pessoas que já estão tratando, elas, de certa maneira, têm os sintomas mais moderados. O que acontece com você? Quando, de repente, você acorda e você já tá com aquela sensação de aperto no peito, por exemplo. O que a gente faz naturalmente quando a gente já acorda mais ou menos? Agora, quer ver? O que a gente tem observado em função toda da Covid, do coronavírus, enfim, é a questão de um dos principais sintomas, que é dor de garganta. Quer ver você amanhecer com dor de garganta? Você não fica fazendo o que a gente chama de auto-observação? Você não fica percebendo, será que melhorou? Será que piorou? Como é que eu tô agora? Né? E a Regina Tiriba enviou uma solicitação. Eu não sei se você enviou propositalmente, Regina, porque essa live é para realmente conversar, ou se foi por acaso, tá? Se foi propositalmente, eu já te chamo para a gente participar ao vivo com você aqui na live. Então, o poder dos sintomas é exatamente esse, né? Eu tô falando especificamente da ansiedade, mas a gente pode usar inclusive para a situação que a gente está vivendo em tempos de pandemia de coronavírus, né? Alguns sintomas que a gente começa a sentir, especialmente se for logo quando a gente acorda de manhã, eles nos chamam muito a atenção. Então a gente já entra pensando, o que será que vai acontecer comigo? O que eu tô sentindo agora? Então, se a gente já acorda de manhã cedo com um aperto no peito, a tendência natural de nós, de todos nós, independente se você sofre pouco ou muito de ansiedade, é entrar no que a gente chama, do que eu falei, de autoobservação. Então, a gente já começa a ficar se medindo. É como se a gente fosse já tirando a percepção de como a gente vai evoluir. Então, a gente começa a se preocupar. Bom, deixa eu ver se esse aperto no peito vai me dar também uma falta de ar. Deixa eu ver se eu tô muito tenso. Deixa eu ver se vai me dar dor de cabeça. Então, a gente fica se monitorando. Assim como a questão da Covid. Tô com dor de garganta. Meu Deus, será que eu tô, né, com sintomas? Será que é essa dor de garganta? E se eu começo a tossir, então? Esse é o poder dos sintomas. A gente observar os sintomas, prestar atenção nos sintomas, é focar, pôr a nossa atenção naquilo que é o sintoma. E lembra que a gente sempre diz assim, ó, tudo que a gente foca, amplia. Tudo que nós focamos, cresce. O poder do foco é botar fermento numa massa. Ela vai crescer rapidamente. E os sintomas, eles têm esse poder atrativo. O poder dos sintomas é fazer com que a gente preste atenção neles. E aí é dito e feito. Prestar atenção nos sintomas permite que o quadro evolua. Para onde? Para uma piora dos sintomas, porque eles ampliam, eles crescem, né? Boa noite, Nicomédios. Boa noite, Regina. Boa noite, Tortas da Na. Regina, você tá querendo entrar ao vivo? Tem uma solicitação sua. Foi erro. Tá, legal. Sem problemas, tá? Fica com a gente aí. Tem problema não. Boa noite, Rosana. Boa noite, Luci.
Se vocês quiserem, de vocês que já estão comigo ao vivo, entrar para participar ao vivo, fique à vontade. Se enquanto não tem nenhuma pergunta ou enquanto não tem nenhuma participação ao vivo, eu vou tocando o tema de hoje, que é esse, o poder dos sintomas na ansiedade, tá bom? Convido vocês que estão entrando agora a tomar posse de um copo d'água, de um chazinho, se tiver mais frio aí, como está aqui em Indaiatuba, eu convido você a tomar um chazinho que nem eu tô tomando aqui, tá? Então, o que eu tô dizendo para vocês, né? Que quando você fica prestando atenção demasiadamente, colocando o seu foco de atenção no sintoma, seja ele qual for, tá? Seja uma preocupação, seja um pensamento negativo, seja um sintoma físico da ansiedade, eu não sei quais sintomas físicos da ansiedade normalmente você sente, a gente tende a fazer com que aquilo se amplifique. E às vezes ele se amplifica tanto que você acaba entrando numa crise. E aí fica muito complicado, né? Por quê? Porque quando a gente vai percebendo a piora, a gente vai prestando mais atenção ainda. E aí a gente evolui para uma questão de uma crise, a gente diz assim, tá vendo? Eu sabia que eu ia entrar em crise. E aí a gente reafirma que aquele sintoma tem mais poder do que a gente. Mas na verdade o sintoma não está o poder não está no sintoma. O poder não está na ansiedade, o poder está na sua mente. Porque é o que a gente coloca na mente, o que a gente está pensando é que toma conta do nosso espaço mental. E tudo que tem a perspectiva mental tem uma perspectiva física, são fenômenos químicos que estão acontecendo dentro da gente, né? A Lucy está dizendo assim, sou uma pessoa extremamente ansiosa. Como posso melhorar? Você está no lugar certo. É aqui mesmo que você vai melhorar. A Tatiane Castro está dizendo assim, porque sinto um peso na cabeça terrível. Legal essa pergunta também, é um sintoma, né? E a Rosana está falando assim, ó, porque eu sinto como se tivesse algum bicho andando assim na minha cabeça, né? Temos dois sintomas então da cabeça, bicho andando na cabeça e peso na cabeça, tá? A Rosana também está dizendo assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, tento me acalmar e não consigo, né? Igual a Lucy que disse que é uma pessoa extremamente ansiosa e como pode melhorar. Bom, então a gente está falando dessa questão do poder dos sintomas, né? E para você que tem o peso na cabeça e para você que sente como se tivesse um bicho andando na cabeça, é a mesma situação, tá? São sintomas diferentes, mas possivelmente a mesma base, né, sintomática, que é a questão da cabeça. É comum dentro dos sintomas ansiosos ter dores de cabeça. Tem gente que sente choques na cabeça. Tem gente que sente essa questão de formigamento, de uma coisa esquisita na cabeça, né? Tem gente até que desenvolve crises de enxaqueca. Ou seja, o que acontece na musculatura da cabeça? O que acontece com a nossa cabeça? Muito dos sintomas com dores são exatamente porque dentro dos quadros de ansiedade a gente tensiona muito três áreas principais. Essa área aqui do maxilar, essa área aqui do nosso músculo trapézio, dos nossos ombros e aqui nas costas, na região do quadril. E tem que a gente saber também que a nossa respiração, quando a gente tem a ansiedade, é uma respiração curta e rápida, que acontece aqui, ó, bem aqui em cima no nosso peito. Não é abdominal, é bem torácica. E todas essas coisas, a preocupação, os pensamentos negativos, tudo isso gera muita tensão no nosso corpo. A gente diz que é como se a célula, imagina que essas duas bolinhas que eu tô fazendo com a minha mão, fossem células. Entre as células tem líquido. Mas assim como a gente tá tenso, preocupado, a gente fica com adrenalina no nosso corpo, que ela tem toda uma questão muscular, é como se as células elas ficassem apertadas. A gente fica tensionado, o pescoço fica duro, a mandíbula trava muitas vezes. E toda a musculatura, o nosso corpo é um sistema totalmente interligado.
O que acontece aqui nas suas costas repercute na sua coluna inteira. E o que acontece especialmente aqui nessa região desemboca toda uma sensação na sua cabeça, que pode ser sensações de choque, que tem o quê? Alguma questão ali, né, muscular. Pode ser essa questão de parece que tem um bicho andando, mas sempre a gente diz assim, isso pode ser um sintoma ansioso, mas primeiro a gente tem que tirar a dúvida se realmente pode ser alguma coisa fisiológica. Então, por isso que a gente sempre recomenda que você consulte um médico e o médico vai te dizer, olha, nós examinamos a sua cabeça, tá tudo legal com você. Por incrível que pareça, isso é um sintoma da sua ansiedade, né? É uma característica da sua ansiedade. Então, quando isso acontece, a gente pode ficar tranquila, por quê? Porque na medida em que a gente vai tratar a ansiedade, seja com um processo terapêutico, seja com o nosso tratamento online, ou seja mesmo com processo medicamentoso, toda vez que você está tratando a ansiedade, no mínimo, você vai controlar esses sintomas. Então, você vai diminuir o poder dos sintomas, automaticamente você vai diminuir esses sintomas. A duração dos sintomas, a frequência ou mesmo a intensidade, tá? A Rosana tá dizendo assim, desse jeito que você tá falando, eu sinto tudo isso. Exatamente. Deixa eu ver aqui que teve mais pessoas que falou comigo e foi correndo os comentários e eu me perdi. Vou voltar lá, tá? Cadê? Boa noite, Ana Júlia. A Regina tá dizendo assim, essa semana passei muito mal, muita dor no peito, achei que ia dar um infarto, mas fiquei muito ansiosa e não tive força para controlar. É essa a questão, né? Boa noite, Moraes Celiane, boa noite, Carla Pereira, boa noite, Valéria Paulino. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo aqui na live, essa live que a gente começou agora às 9 horas e acho que é 11 minutos, né? O José Cardoso sabe melhor que eu. Se propõe a estar resolvendo as dúvidas, batendo um papo com você, dando uma consultoria sobre sua ansiedade, tá? Então, vamos lá. A gente falou que isso pode ser sintoma, isso tem a ver com o grau de tensão que a gente fica durante os quadros de ansiedade. A gente está falando que o poder dos sintomas é quando a gente fica observando os sintomas, eles tendem a piorar, ou seja, a evoluir para uma piora, né? Então a gente vai ficando cada vez mais assustado, cada vez com medo. Exatamente como colocou a Rosana, que disse que começa a ter medo de ter um infarto, né? Medo de enlouquecer. Dependendo do sintoma, a gente vai ter algum medo específico que faz com que a gente acabe realmente desesperado na porta de um pronto-socorro, achando que realmente vai morrer. O que a gente faz, né? Algumas pessoas dizem assim, sou extremamente ansiosa, como que eu faço para melhorar? Sou muito ansiosa, não consigo me acalmar, não tive força para me acalmar, tá? Uma das coisas que a gente ensina como se fosse ferramenta de emergência, né? A gente tem sempre procedimentos de emergência, não temos? Se você, por exemplo, sofre um acidente, qual que é o procedimento de emergência? Chamar uma ambulância e não mexer na pessoa, certo? A gente também tem procedimentos de emergência no caso de uma ansiedade, de uma crise de ansiedade, de uma crise de pânico, ou mesmo de um sintoma que começou, sei lá, mais ou menos de manhã e que parece que já estamos perto da hora do almoço e a coisa piorou. O que é essa medida de emergência na ansiedade? E que você não precisa fazer nada de diferente, não precisa ter força, não precisa ficar lutando contra a sua cabeça, não precisa brigar com você mesma, não vai precisar ficar brava com você mesma, porque você já sabia que você ia entrar em ansiedade, você entrou, não precisa de nada disso. Então, Rosa, Lucy e todos vocês que estão comigo ao vivo agora e no gravado. Nós temos uma ferramenta emergencial de ansiedade que se chama respiração dos 5 passos, tá? E por que ela é emergencial? E por que não precisa brigar consigo mesmo para poder aplicá-la? Primeiro lugar, porque algo natural que acontece na gente é o movimento respiratório, concorda?
você está respirando o tempo todo. Mesmo numa crise de ansiedade, você está respirando. Você pode até achar que você não está respirando legal, você pode até achar que seu pulmão não está enchendo de ar, você pode até sentir que você está como se fosse com falta de ar, mas você está respirando. Você está respirando rápido, está respirando curto, mas você está respirando. Então, por isso que é uma ferramenta emergencial. Você não precisa estar com nada na sua mão para você poder respirar o que a gente chama de respiração de 5 passos. Que isso, para quem sofre de ansiedade ou para quem convive com alguém ansioso, precisa saber esses 5 passos de cor e salteado. Por quê? Porque você vai poder utilizar na medida em que você quiser para diminuir o poder dos sintomas, para você retomar o controle. O controle do quê? Em primeiro lugar, do seu movimento respiratório. E automaticamente dos sintomas ansiosos, porque quando a gente controla a nossa respiração, ela tem uma ligação direta com a nossa mente, através da bioquímica, dos hormônios, que a respiração dos 5 passos, ela começa a estimular no nosso corpo, que você vai se equilibrar naturalmente. Então, não precisa brigar, não é um movimento que você vai fazer, ai meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Sabe sim, você vai respirar, em primeiro lugar, do jeito diferente do que você está respirando. Respiração de uma pessoa que está ansiosa ou numa crise é... né? É aquela coisa que parece que não entra o ar e dói, né? O aperto piora, a taquicardia piora, porque você está estimulando dessa forma um desequilíbrio dos gases e você fica tonta, inclusive. Fica tonto, fica ruim, fica com a sensação de que você não é muito você, de que aquilo parece que tá esquisito, que você não tá muito de posse de você. E aí vem a sensação de enlouquecer ou mesmo de morrer. Estão me acompanhando até aqui? Vou dar uma paradinha aqui antes de explicar a respiração de 5 passos para eu ler os comentários, tá bom? Porque, como eu disse antes, é uma live aqui, bate-papo, né? Boa noite, Inês. Eu esqueci de te cumprimentar, minha parceira, minha sócia, minha amiga. Meu braço direito aqui nos comentários. A Moraes Elaine tá me perguntando assim: medicamento para controlar a ansiedade engorda? Não, tem medicamentos que incham, mas nenhum antidepressivo engorda. O que engorda é a gente comer a mais. O que pode ser que aconteça em algumas medicações para ansiedade é que elas abrem o apetite. E aí a gente come mais. Aí a gente fala assim, a medicação engorda. O que engordou foi você comer a mais. Mas como eu faço, Sandra? Abriu o apetite, eu vou comer. Legal, você sabe que aquela medicação pode te abrir o apetite, que você vai comer. Então, você vai cuidar assim. Enche mais o seu estômago de água, em primeiro lugar. Em segundo lugar, se você está consumindo mais calorias, pela conta mais e menos, o que você tem que fazer para não engordar? Gastar mais calorias. Ou seja, prática de exercícios físicos. Que, aliás, não é só bom para você não engordar, se a medicação está abrindo seu apetite, mas é bom também porque a prática regular de atividade física, de exercícios físicos, é uma fórmula muito eficaz de controle da ansiedade. Por quê? Porque libera no seu corpo a atividade física, hormônios que são anti-ansiedade. Simples assim, tá? Boa noite, Ana Júlia. Boa noite, Colégio Apoema. Boa noite, Ana. Vamos ver, que agora desceu tudo. A Regina tá dizendo assim, né? Faz tempo que tomo medicamento, estou tomando o Venlafaxine OD e passou para outro para eu tomar à noite o Donarém, 50 ml. Até achei que fosse efeito dos remédios. Uma pessoa ansiosa, a Lucy tá perguntando assim, é uma pessoa depressiva? Boa pergunta, tá? Eu vou responder isso sim, e aí depois a gente já entra nessa ferramenta muito importante que a gente precisa saber para o controle da ansiedade, que é a respiração dos 5 passos, tá? Em primeiro lugar, assim, né? A questão do medicamento, Regina, às vezes pode até ser
a troca, tá? De regular. A gente tem um tempinho para o organismo se acostumar. Às vezes, entre a troca de um para outro, ou acréscimo de um, ou a diminuição da dosagem de outro, ele causa um desequilíbrio químico. E às vezes a pessoa sente mais angústia, parece que piora um pouquinho algum dos sintomas, até isso se equilibrar normalmente. Quanto tempo demora para equilibrar, né? Se o teu médico não te disse, a gente, né, enquanto especialistas da ansiedade, pode te dizer mais ou menos assim, ó, espera uns 10 dias, mais ou menos, no máximo 2 semanas. Se realmente não melhorou, se aquilo não foi diminuindo a intensidade, aí a gente recomenda falar com o seu médico, porque se vocês não sabem, a única pessoa que pode prescrever, mudar e te orientar na questão da medicação são os médicos que receitam esses remédios, que a maioria deles são médicos psiquiatras, são os especialistas para realmente resolver a medicação com relação à ansiedade e à depressão, tá? E aí a Lucy falou assim, uma pessoa ansiosa é uma pessoa depressiva? Não necessariamente, mas a gente sabe que mais de 50%, tem alguns estudos que falam em 60%, 65%, até alguns estudos que falam 85% das pessoas que sofrem de transtornos ansiosos e maltratados, né, não com tratamento eficaz, acabam evoluindo para um quadro de depressão também. Então, o que a gente tem no quadro de uma pessoa que é depressiva e ansiosa, ou tem uma ansiedade depressiva, ou como é o termo correto, é um transtorno misto ansioso e depressivo. A pessoa tem medo e muita tristeza. A pessoa tem medo de morrer, tem pavor de morrer, especialmente quando o coração começa a acelerar, parece que vai dar um infarto, parece que vai dar uma coisa ruim, e ao mesmo tempo ela pensa assim, puta, mas talvez fosse até melhor, porque eu sou tão inútil, né? O que eu tô fazendo aqui? Nossa, era melhor que eu já fosse embora de uma vez, mas eu não quero sofrer, né? Porque é tanta dor, é tanta vida parada, é tanta sensação de que as coisas não acontecem para mim e tá acontecendo para todo mundo, que a pessoa entra nessa tristeza, nessa apatia, nessa falta de prazer. Então, a gente tem sim muitas pessoas que têm as duas coisas juntas, mas tem pessoas que só têm depressão e tem outras pessoas que só têm ansiedade, tá? Independente se a pessoa tem ansiedade e depressão ou se a pessoa só tem ansiedade, essa respiração dos 5 passos que eu vou ensinar, ela cabe para as duas coisas, para os dois tipos de diagnósticos, tá? Como é que eu sei, Sandra, se eu sou uma pessoa ansiosa e depressiva? Bom, quem faz o diagnóstico são os profissionais especializados, tá? Então, você pode ter uma noção, né? Até porque a gente tem feito muitos textos, né? Muitos vídeos falando disso, da ansiedade depressiva, dos sintomas ansiosos e depressivos juntos, né? Então, você pode, através da leitura ou mesmo através de ver os nossos vídeos, pensar assim, nossa, eu acho que eu tenho isso, eu sinto isso também. Mas quem realmente tem a condição de diagnosticar são os especialistas nessa área de saúde mental, que é psicólogo, que é terapeuta e que é um psiquiatra, né? Um médico especializado, tá bom? Boa noite. Priscila. Eu tava lendo outra coisa, tá? Por isso que me fugiu o nome. Certo? Então, vamos lá? Bom, Lucy, me dá um ok se ficou claro a resposta que eu te dei, tá bom? E você também, Regina, vai me dizendo aqui se tá tudo ok. Boa noite, Leonice. Deixa eu ver se eu passei alguém. Boa noite, Ariana. Isso aí. Bom, eu tô percorrendo aqui os comentários e eu vou falando sempre o nome da pessoa e o comentário, porque depois quando a gente deixa gravada essa live no IGTV, no nosso canal do YouTube, os comentários não aparecem, né? Então, se a gente não fala, vocês ficam sem saber por que eu tô falando daquilo de repente, né? A Lucy tá me dizendo sim, ficou claro, obrigada, tá? E você sofre dos 2 transtornos, Lucy?
né? A gente sabe que quem sofre de ansiedade e de depressão lida com dois fantasmas simultaneamente, né? Então, você disse assim que você é extremamente ansiosa, como você faz para melhorar? Se você também sofre de um quadro depressivo, realmente a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um tratamento, tá? O tratamento clássico, veja bem, gente, o tratamento clássico recomendado é um tratamento medicamentoso associado a um tratamento terapêutico. Por que que isso é clássico? Por que que isso é o mais recomendado e por que que isso tem mais sucesso? Porque o tratamento medicamentoso, ele dá conta de controle dos sintomas. Então, você diminui as crises, você começa a dormir melhor, você começa a se sentir melhor, e isso vai te elevando na sua autoconfiança. Mas por que que então eu preciso ir para um processo terapêutico? Bom, para você entender como sua mente funciona, porque a ansiedade, a base dela, não está nos sintomas, está na sua mente. Então, é preciso você tratar sua mente, é preciso você investigar o que está acontecendo lá, para você saber como cuidar disso, tá? E existem dentro dos terapeutas e os psicólogos, pessoas especializadas, como eu e a Inês, em questão de ansiedade, né? E aí sim, a gente tem todo um manejo para realmente ir lá no fundo, descobrir qual é a base da sua ansiedade, que programação mental que você tem, que tá aí dando pano para manga, gerando todo esse sofrimento que você tem com a ansiedade, tá? A Lucy tá dizendo assim, não sei se eu sou depressiva, tá bom. Eu achei que você já soubesse e tivesse o diagnóstico, né? Boa noite, Vanessa. Boa noite, Bruna. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a respiração dos 5 passos, que como eu estava dizendo para vocês, é a respiração que é a respiração que vai te tirar de uma crise, que vai impedir que os sintomas evoluem numa piora. Olha só, José Cardoso, que é uma pessoa que sempre nos acompanha, né, José Cardoso? Tá dizendo assim, já tem 2 semanas que eu não tenho crise de ansiedade e de pânico. Conta pra gente, José Cardoso, o que que você acha que tá sendo aí, né, a pérola, vamos dizer assim, ou o grande motivador que tá te ajudando a não ter crises, né? Que bom, a gente fica muito feliz. Você vinha numa toada bem ruim, né? Então agora, sabendo que você já tá melhor, a gente fica muito feliz. A Regina, sim, tá dizendo assim, que deu uma relaxada nos exercícios respiratórios, certo? A Lucy tá me dizendo agora assim, a minha ansiedade é muito baseada no cuidado com minha família. Normalmente, tá? Um perfil do ansioso é meio característico, tá, Lucy? O perfil do ansioso é uma pessoa assim, ó. Veja quem se encaixa nisso que eu vou dizer. É claro que toda regra tem exceção. Mas uma pessoa ansiosa, ela é muito preocupada com 2 coisas. Com o que podem pensar dela e com os outros, né? Então, é uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de dizer não, né? Não consegue dizer não, porque ela fica preocupada com o que vão pensar dela e fica preocupada em dizer não pro outro, coitado do outro, como que vou fazer, meu Deus do céu, não sei o que lá, né? Então, é uma pessoa que tem muita dificuldade de dizer não, de impor limites. Isso não significa que as pessoas que impõem limites não sofram de ansiedade. Podem sofrer sim, porque tem gente que diz não pro outro, mas aí fica se sentindo culpado. Ai, por que eu fui falar isso? Ai, meu Deus, eu não devia ter falado nisso. Era mais fácil se eu tivesse concordado, né? A pessoa fica se martirizando. Também vai gerar medo do que vai acontecer, medo das consequências, e a gente sabe que a base da ansiedade é medo, certo? Então, a outra coisa que também tem, né, dentro do perfil dos ansiosos é perfeccionismo. Eu gosto de fazer tudo certo, tudo direitinho, tudo para garantir que tenha resultado, tudo para de ninguém dizer nada, todo mundo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser boazinha, né? Então, a Regina tá dizendo assim, né? Eu mesma, né? Tá botando até um kkk. Não sei dizer não. Então,
né? Então, essas coisas, o perfeccionismo, muita preocupação, o fato de não conseguir, né, muitas vezes se priorizar, saber que dizer não para o outro é uma ajuda, essa questão toda de excesso de zelo com a autoimagem, às vezes, do que o outro vai pensar em mim, isso tudo é um funcionamento mental. Isso tudo a gente trabalha no processo terapêutico. Para vocês que estão chegando agora, eu e Inês, nós temos um tratamento online, né? Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, a gente atende aqui na cidade de Indaiatuba, atendemos também pelo mundo afora, pela internet, mas nós criamos, né, para facilitar o processo das pessoas que sofrem e muitas vezes não sabem o que fazer para um processo terapêutico, ou na região que está não tem um profissional que seja especialista como nós, o que a gente fez? Nós criamos um tratamento. Nós colocamos tudo que a gente sabe, todas as nossas ferramentas, toda a técnica que a gente tem de reprogramar a mente para funcionar adequadamente, para focar no que funciona e não na doença, né? Não nos sintomas. Nós fizemos isso num pacote de um tratamento online chamado Programa Chega de Ansiedade. E dentro disso, a gente aprende justamente isso, a fazer essa série de modificações necessárias, não só para a gente lidar com a ansiedade, porque a ansiedade é uma consequência dessa programação mental, mas para a gente entender e ficar melhor com relação à vida, com relação a nós mesmos, né? Estarmos mais perto de quem nós somos verdadeiramente, da nossa essência, né? E realmente conseguir bancar isso sem culpa, sem, mais ou menos, sem mimimi, tá? Então, dentro desse tratamento online, a gente consegue fazer toda essa mudança, tá? Esse tratamento online, eu tô falando para vocês saberem, mas não... Ah, mas eu quero participar desse tratamento online. Posso? Não, não pode, porque a gente abre algumas turmas durante o ano. A gente acabou de abrir uma agora em julho. Então, agora a gente vai esperar mais um tempo para abrir outra turma, seguir com as pessoas que entraram, né? Fechar o tratamento e aí sim a gente dá continuidade para outras pessoas, tá bom? O José Cardoso, que estava dizendo pra gente que não estava sem crise há 2 semanas, né? Ele está dizendo assim: estou fazendo respiração, já fico mais tranquilo. Agora eu preciso vencer e conseguir sair de casa. Legal, José Cardoso, muito bem. Um passo de cada vez, é que eu sempre falo para vocês, né? O importante não é velocidade, o importante é direção. Você está na direção certa. Às vezes a gente fica ansioso, veja só, a gente fica ansioso para conseguir, né? Conseguir sair de casa, conseguir dirigir, conseguir viajar, conseguir. Sim. É ótimo isso, é ótimo ter um grande objetivo, mas segue fazendo todo dia um pouquinho, que fatalmente você vai conseguir sim. A Maria Ferreira está dizendo assim: como trabalhar o medo para não gerar ansiedade? Pois é, na verdade a gente não trabalha o medo, né? Porque o medo faz parte de nós. O medo, ele existe na nossa humanidade para gerar prudência, para gerar medidas de precaução, para a gente se cuidar, tá? Nós sobrevivemos porque nós desenvolvemos um mecanismo rápido de medo, que, por exemplo, é o mecanismo de luta ou fuga, que tem a ver com ansiedade, tá? A base da ansiedade é medo. Então, como é que a gente lida com medo? Né? Isso também a gente contempla dentro do nosso tratamento de ansiedade. A gente não foca no medo, a gente foca no que é o oposto ao medo. E eu pergunto para vocês, o que é oposto ao medo para vocês? Vão me dizendo aqui, tá? A Lucia disse assim, sempre coloco o outro acima de mim. Exatamente. E isso é um funcionamento mental fadado a fracassar. Porque a pessoa mais importante da sua vida, Lucia, não são seus filhos, não são seus pais, a pessoa mais importante da sua vida, em que você convive desde o momento que você nasceu até o momento que você vai viver, vai morrer. A pessoa que realmente está com você 24 horas por dia, que você precisa cuidar, é você mesma. Não que seus pais não tenham importância, não que os nossos filhos não tenham importância. Eu tenho filha, eu também, meus pais são vivos, então assim, não é desprezar os outros, mas é olhar para si, tá?
e olhar para si com bons olhos, né? Porque a gente dá os bons olhos para os outros e fica só com a coisa ruim. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa fazer. Precisa também nos colocar no mesmo lugar, tá? Boa noite, Veban, não sei o nome. Boa noite, Rani. A Inês está dizendo aqui pro José Cardoso, celebre que você já conseguiu, é isso aí. A Maria Ferreira está dizendo obrigada, então estou entendendo que eu te respondi, né? E boa noite, Michele. Vamos lá, vamos falar da respiração dos 5 passos? Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, que não fique claro durante a live de hoje, não se apoquente, não fique desesperado. Por quê? Porque nós temos um vídeo falando da respiração dos 5 passos, tá? Onde eu acho o vídeo, Sandra? Aqui no IGTV, você acha também no nosso canal do YouTube, você acha no nosso site e você acha também no Facebook, tá? O vídeo tá em todas as nossas redes. É um vídeo da série Controle da Ansiedade, 15 técnicas naturais. É a primeira técnica, respiração dos 5 passos, tá? Boa noite, Charliene. Boa noite, Gleiciana. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo dessa respiração? Você lembrar que você pode respirar para te ajudar a reequilibrar-se ou sair de uma crise de ansiedade, tá? Primeiro passo é esse. Por que? Mas que passo mais idiota, Sandra? Não é idiota, não. Pode perguntar para todo mundo aqui que nos assiste, que já tem uma frequência com a gente, quantas pessoas dizem assim, putz, eu entrei em crise de ansiedade e acabei não fazendo a respiração. As pessoas às vezes dizem assim, não é que eu não lembrei, eu não consegui. Vai dar no mesmo, tá? Dá no mesmo. Boa noite, Nicélia. Então, o primeiro passo é você se lembrar que você tem essa ferramenta maravilhosa, simples e eficaz dentro de você mesma. Segundo passo, tá? Você coloca a sua mãozinha aqui no seu abdômen, na sua barriga. Quando o ar entra, a barriga cresce. Quando o ar sai, a barriga encolhe. Por quê, Sandra? Porque essa respiração, que é a respiração calmante, ela acontece na sua barriga. É igual à respiração de um bebê. Quando você vê um bebê no berço respirando, a barriguinha dele cresce, a barriguinha dele encolhe. A barriguinha dele cresce, a barriguinha dele encolhe. Quando a gente vê a respiração de um ansioso, a gente vê o ansioso, o peito cresce, o peito encolhe pouquinho. O peito cresce, o peito encolhe pouquinho, não é? Porque a respiração é aqui, ó, é torácica. A gente até sobe os ombros quando a gente tá ansioso e tá respirando, não é assim? Me digam vocês, é assim. E a gente, então, não melhora respirando desse jeito, nem o ar entra adequadamente. E você fica com excesso de oxigênio, pior ainda que dá tontura, porque você fica com pouco gás carbônico, tá? Então, respiração que acontece na barriga, por isso que a gente tem que pôr a mão na barriga, porque você precisa sentir isso acontecer, tá? Terceira coisa, o ar vai entrar num tempo, que pode ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, e ele vai sair no dobro do tempo. Ele vai sair, se entrou em 1, ele vai sair em 2, se entrou em 2, ele vai sair em 4, se entrou em 3, ele vai sair em 6, se entrou em 5, ele vai sair em 10, e se entrou em 4, ele vai sair em 8. O ar sai no dobro do tempo. Por que, Sandra? Porque o ar saindo no dobro do tempo, ele estimula o sistema nervoso autônomo parasimpático. Eu não falei que a respiração tinha uma ligação com a nossa mente? Pois é através do nosso sistema nervoso. E o sistema nervoso parasimpático é o sistema que nos acalma. Então, é como se na exalação prolongada, você ligasse o botãozinho do seu calmante interno. Então, ele começa a funcionar, porque é pausado. Gente, teve uma pausa aqui, não sei porquê, tá? Deu vídeo pausado e aí eu tô voltando ao vivo com vocês. Espero que vocês estejam ainda aqui comigo.
Boa noite, Bia. A Charliene está perguntando como identificar uma crise, né? A Valéria está dizendo uma coisa bem legal. Hoje eu tive uma crise, mas lembrei de respirar. Parabéns! Que legal! A gente fica muito contente quando vocês põem em prática algo que a gente prega tanto e é tão simples, mas é tão maravilhoso. Então, a gente está no terceiro passo, certo? Respiração, que é o dobro do ar saindo do que o ar entrando, ok? Quarto passo, você vai contar. Contar o quê? O tempo do ar entrar e o tempo do ar sair. Por que eu tenho que contar, Sandra? Por 2 motivos. Primeiro motivo muito importante, para você garantir que o ar saia no dobro do tempo. Se o ar entrou em 1, você vai contar 1, daí ele sai em 1, 2. Mentalmente, tá? Se o ar entrou em 2, você vai contar para sair 1, 2, 3, 4. Para garantir. Só isso? Não, eu falei que eram 2 motivos. O segundo grande motivo é para quê? Para você, criatura, prestar atenção na contagem e não nos sintomas. Enquanto você está prestando atenção na contagem, a sua mente está focando numa coisa que é benéfica, foca no que funciona. Não está focando no poder dos sintomas, que lembra que eu falei que tudo que a gente foca, a gente amplifica? Pois é, você vai amplificar seu processo de melhora. Então, o quarto passo é contar mentalmente a entrada do ar e contar mentalmente a saída do ar. Legal? Quinto passo e último passo é repita todos os 4 passos anteriores por pelo menos, se você tiver uma crise de ansiedade, 10 minutinhos, tá? Por que isso? Porque é o tempo que leva na modulação hormonal para começar a entrar na sua corrente sanguínea os hormônios que combatem o estresse. Beleza? Vamos lá. A Anicélia tá dando um depoimento aqui, olha só. Muito importante, gente. Vocês que estão aqui comigo, fica mais um pouquinho só para eu ler aqui o que a Anicélia está dizendo, se você não leu ainda. A respiração está me ajudando muito. Nem precisei tomar ansiolíticos mais. Se você toma ansiolítico para se acalmar, ou se você toma ansiolítico para você entrar num sono, para você conseguir dormir, conseguir parar sua mente, olha, ao invés de tomar ansiolítico, começa também a fazer a respiração. Eu não tô dizendo que é para você parar de tomar ansiolítico, tá? Porque isso para você parar de tomar, você tem que ver com o seu médico, porque a gente precisa fazer desmame. Ontem nós fizemos um texto dizendo isso, os riscos de tomar do uso dos ansiolíticos. E a gente fala no texto exatamente isso. É preciso cuidar para a gente desmamar os remédios psicotrópicos, ansiolíticos especialmente. Então, não é que você vai parar o ansiolítico e começar a respirar. Você vai continuar a tomar o seu ansiolítico, você vai respirar, você vai tomar o seu ansiolítico conforme o médico prescreveu. Se o médico prescreveu assim, olha, você só vai tomar se você tiver crise, beleza. Taca pau na respiração. Quanto de respiração é que eu tenho que fazer, Sandra? Só quando eu estiver em crise? Não, minha querida. Todos os dias. A hora que você acorda e a hora que você vai dormir. Ah, é? 10 minutos? Não, pode ser 5 minutos de manhã, 5 minutinhos à noite. Para quê? Para você ficar craque e treinado. Para o seu cérebro já ir para a respiração de 5 passos, a hora que você começar a perceber os sintomas ou a hora que você começar a perceber uma crise. Como é que eu sei que me perceberam aqui, me perguntaram, né? Como é que eu sei se realmente eu estou entrando numa crise? A crise, né, é uma questão muito particular, mas a gente sabe que é sintomas ansiosos em alta intensidade e muita duração. Então, assim, o que é uma crise? Quando realmente eu estou numa sensação de descontrole e insegurança muito grande. Eu acho que eu realmente não tô bem. Isso é uma crise de ansiedade. Crise do pânico, a gente não tem dúvida se a gente tá ou não, porque ela vem assim, ó. Essa é a grande diferença de uma crise de ansiedade que vai crescendo e uma crise do pânico que já vem alta, tá? Já vem com sintomas muito fortes. Beleza?
Deixa eu ver como tá meu tempo, temos alguns minutinhos. Vamos ler aqui os comentários que as pessoas estão me deixando. A Iane disse assim: ano passado fiz tantos exames, não deu nada, nem anemia. O médico falou que era ansiedade. Acho que é desde ano passado, da minha primeira crise até hoje, sinto muitas coisas. Iane, pratica essa respiração e depois nos conta, né? Faz essa prática de respiração aí 2 vezes por dia, 5 minutinhos de manhã, 5 minutinhos à noite, por pelo menos 2 semanas e volta para contar pra gente como que foi para você, tá? Gente, a respiração, ela não é tratamento, tá? A respiração não é tratamento, é uma técnica de controle. Tratamento é mais fundo que uma técnica de controle. Muitas pessoas dizem assim, agora eu tenho respiração, não preciso fazer mais nada. Bom, você tem uma ferramenta de controle barata, simples e eficaz, mas não significa que você tratou sua ansiedade na raiz. Para tratar a ansiedade na raiz, é preciso você ver qual é a base desses pensamentos negativos, qual é a programação mental que você tem. Aí, se você trata a programação mental, você vai usar essa respiração sim, mas não exatamente para o controle da ansiedade. Você vai usar para ensinar para alguém, você vai usar para você se manter com um nível bom de equilíbrio. Por quê? Porque essa respiração te ajuda a manter uma saúde física muito boa. Você pode usar essa respiração, inclusive, se você tiver com uma crise de raiva, inclusive para esquentar. Enfim, ela tem várias utilidades, tá? Então, assim, é bom fazer esse parênteses, porque muitas pessoas entendem assim, já não preciso mais. Não, você tem uma técnica de controle, você está substituindo, por exemplo, uma medicação pela respiração. Mas você concorda que ainda você está trabalhando sintomas, você não se livrou dos sintomas, você sabe agora controlá-los, mas ainda os sintomas estão presentes, tá? Então, isso não é o que a gente, enquanto especialista de tratamentos para ansiedade, diz que é vencer a ansiedade. Vencer a ansiedade de verdade é você tratar a base, a raiz, a causa emocional das questões da ansiedade. Da onde que vem esse medo de errar que você tem? Da onde que vem esse medo do que vão pensar de você? Da onde vem esse medo de não dar conta? Da onde vem esse medo de ter crise? É isso que é mudar a programação mental. É isso que é tratar a base. É reformular isso, é tirar isso de você, tá? O José Cardoso está dizendo, vou te falar num evento que aconteceu comigo, eu estava dirigindo, estava com minha esposa e minha cunhada, e de repente tive uma crise de ansiedade e pânico no volante. Saí com o carro muito rápido, já faz muito tempo. Talvez esse seja um dos traumas que te ajudam no medo de sair de casa, né? Eu não sei se também tem o medo de dirigir embutido nisso, né? A Maria Ferreira tá dizendo assim, minha patroa é muito perfeccionista. Acabo ficando ansiosa, medo de levar bronca, medo de fazer errado, medo do que pode acontecer, medo de perder emprego, né? E às vezes até sem perceber acaba gerando medo dela. Isso. Qual a técnica que posso estar usando, já que o medo vem da ansiedade? Então, Maria Ferreira, você pode usar a respiração. E eu te digo mais, tem muitas técnicas, nós temos 15 técnicas do controle da ansiedade. Vai lá e veja. Tem uma técnica que é legal, que é a técnica da lista do eu quero, que você vai substituindo as coisas negativas pelas positivas. Tem a técnica que é chamada de gigantes anãozinhos, em que você vai dividindo a problemática em coisas mais fáceis de você lidar. Tem várias técnicas que já vão te ajudar nesse controle aí, tá? Mesmo que você possa dizer assim, meu problema é ela, se ela não fosse perfeccionista, eu tava de boa. Não, tem algo dentro de você que faz com que o jeito dela aconteça assim na ansiedade para você, tá? Tem coisa da sua patroa? Claro que tem, ela é daquele jeito, mas não necessariamente você precisaria reagir assim, né? Mas você reage. Então, como que a gente faz para melhorar isso? Se você já está ansiosa, usa a respiração de 5 passos. Se você quer lidar com isso, essas duas técnicas, dos gigantes, dos anõezinhos e da lista do eu quero, vai te ajudar bastante. Onde está? Na nossa lista
na nossa série Controle da Ansiedade, 15 Técnicas Naturais. Se você não achar, você manda um direct pra gente, ou mesmo um e-mail, e a gente passa para você o link, tá? O que é ansiolítico? Ansiolítico é o calmante, é um tranquilizante. A Charliene tá dizendo maravilhosa, obrigada. Eu não sei se você tá falando exatamente de que explicação, né? Mas obrigada. A Lucy tá dizendo assim, obrigada pela atenção e cuidado em responder a cada pergunta. De nada, essa live é para isso mesmo, tá? Esteja com a gente mais vezes. Vani, boa noite. A Maria Ferreira tá dizendo ok, muito obrigada. Boa noite, Patrícia. A Maria Ferreira tá ressaltando, tá bom. Boa noite, Ceissa. O José Cardoso disse assim, todos, eles estavam contando a história do carro, né? Todos ficaram com muito medo porque corri muito com o carro. Então, na verdade, você devia não só estar você com ansiedade, né? Mas você causou ansiedade nas outras pessoas, né? Que também ficaram com medo, aí tiveram o coração disparado, coração acelerado, a respiração acelerada, né? É por isso que a gente fica assustado, né? Porque uma crise, quando vem assim, né? Ela vem abrupta, ela não vai avisando, né? De repente vem, se instala e a gente fica sem saber o que fazer. Agora, José Cardoso, você tem a respiração, né? Então, o que a gente faz? Estaciona o carro, respira 5 minutos, retoma, né? O controle e aí você vai conseguir ter lucidez para decidir o que você vai fazer, tá bom? Gente, ficamos aqui. Deixa eu ver o que o Nicomedes. Sandra, a depressão é sempre exógena ou pode ser endógena? A pessoa já nasce com tendência? Sim, existe esse termo, né, Nicomedes? Exógena é de fatores externos, endógena é de fatores internos. A gente sabe que tanto a ansiedade quanto a depressão, ela tem fatores hereditários, por isso que se diz que é endógena, tá? Fatores hereditários. É a mesma coisa que se você tivesse fatores hereditários para uma cardiopatia, uma pressão alta, para uma diabetes. Não é porque você tem isso, né? Essa predisposição que necessariamente isso tem. E mesmo se você tiver essa predisposição, hoje, Nicomedes, a evolução da mente está tão grande que eu li há poucos dias atrás um estudo falando sobre meditação, que a meditação, né, nos níveis muito elevados, tá? Não é uma meditação de 5 minutos de vez em quando, é isso que eu tô querendo dizer, né? É uma prática meditativa. Ela tá sendo comprovado que ela tá mudando o DNA, tá? E isso não é só a meditação, não. A gente já tá vendo algumas técnicas que tem esse processo aí de mutação do nosso DNA. Aí a gente tem que entender, né, a base toda de Darwin, né, a seleção natural e tudo o que acontece. Então, assim, não significa quem tem uma depressão endógena de características hereditárias, assim como pode ser uma ansiedade, que a pessoa, então, eu tenho isso, tá na minha família, né? Se a gente perguntar aqui quantas pessoas sofrem de ansiedade, quantas tiveram mães ansiosas ou pais ansiosos, avós ansiosas, eu sou de uma família toda ansiosa, tá? Que necessariamente eu vou ter que tomar remédio para sempre ou que a minha ansiedade ou depressão não tem cura. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente é capaz, sim, de inclusive combater esses fatores hereditários. Pode ser que dê mais trabalho. Por quê? Porque você tem uma crença. Já que meu pai teve, minha mãe teve, eu também não vou ter como me livrar disso. Então, é mais problemática a crença que a gente faz do que de verdade se é uma questão de um transtorno, de uma patologia com questões hereditárias ou não envolvidas, tá? Me diz depois se eu respondi, tá? A Ana tá dizendo assim, cada dia aprendo mais. É assim também comigo e com a Inês. Né, Inês? Boa noite, Divina. Bom, a gente já tá encerrando, né? Boa noite, Vani. Fico tentando me explicar quando dou uma resposta má para qualquer pessoa. É isso aí. Boa noite, Marielle. O José Cardoso está dizendo que Deus nos abençoe, né? Obrigada. Opa!
Bom, gente, a Bia tá dizendo, na minha família só tenho isso. 27 segundos restante. Então, vou me despedindo, deixando vocês com o nosso lema, com o nosso convite de sexta-feira. Você tá no nosso Chega de Dúvidas, que a gente vai dizer como é a pessoa com tendência ao transtorno ansioso, tá? Vai ser uma continuidade de algumas coisas que a gente disse agora. E até terça que vem, foca